Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante que pega uma prática de séculos e dá uma roupagem completamente nova: o tarô quântico. Para começar, vamos jogar uma pergunta no ar. Uma ideia que já mexe com tudo que a maioria das pessoas pensa sobre o que são as cartas de tarô. Para a gente entrar de cabeça nisso, o primeiro passo é esquecer um pouco a bola de cristal. O segredo está em mudar a pergunta fundamental que se faz para as cartas. E aqui está o pulo do gato. A gente sai daquela pergunta passiva, sabe? O que vai acontecer comigo, como se a vida fosse algo que simplesmente acontece para a gente. E se passa para uma pergunta ativa. O que está acontecendo através de mim e por quê? A perspectiva muda da água para o vinho. É sair da posição de vítima do destino para se tornar um participante ativo na criação da própria realidade. Então, na prática, o que é esse tal de tarô quântico? Pense nele menos como um oráculo e mais como, sei lá, um console para a engenharia da realidade pessoal. A proposta aqui é bem clara: parar de tentar prever a realidade para finalmente começar a decodificá-la. Tá, mas por que o nome quântico? Isso não soa meio complicado? Calma. A sacada aqui é usar 3 princípios da física como analogias, como metáforas muito poderosas para entender como a nossa consciência opera. A base de toda essa metodologia se apoia nessas 3 grandes ideias, e é importante reforçar: são analogias aplicadas à consciência humana, não uma aplicação literal da física. O primeiro princípio é o do observador consciente. Sabe aquela ideia da física quântica de que o simples ato de observar um fenômeno já o altera? Pois é, aqui a lógica é parecida. Quando se leva a consciência focada para um problema, para uma confusão, essa nuvem de incerteza é forçada a se colapsar num diagnóstico claro. Ou seja, a própria consulta já é uma intervenção. Depois vem o entrelaçamento. E essa ideia é genial. Ela diz que nada está realmente separado. A alma de uma pessoa, sua energia, os acontecimentos da vida, tudo isso faz parte de um único sistema interligado. Se uma peça se move, o sistema todo sente. Não dá para isolar uma coisa da outra. E por último, o salto quântico. Mas aqui não estamos falando de mudanças graduais, de passinhos de bebê. O objetivo é provocar um clique, uma virada de chave súbita na consciência. É o que se chama de gnose. É saltar de um estado de vítima das circunstâncias para um estado de arquiteto da realidade. Beleza, os conceitos são muito interessantes, mas como isso funciona na prática? Como é que se transforma essa filosofia toda num diagnóstico preciso e não num simples palpite? É aí que entra o protocolo SCI. Ele é o software por trás do sistema. Foi desenhado para fazer uma análise vertical, ou seja, ir cavando fundo, camada por camada, para sair do sintoma e chegar na verdadeira causa raiz de uma questão. E essa análise funciona em 3 camadas, como se fosse uma escavação arqueológica da situação atual. Começa no que é mais visível e vai descendo até encontrar a origem de tudo. Na primeira camada, a mais externa, está o tarô. As cartas funcionam como uma fotografia do momento presente. Elas mostram o efeito, o sintoma, aquilo que é visível e que está acontecendo agora. Descendo um nível, a gente encontra a astrologia. Ela entra na análise como o agente. É a assinatura astrológica que vai revelar a matriz energética da pessoa, mostrando como ela processa a realidade, quais são seus padrões e ferramentas que estão moldando aquele efeito que o tarô mostrou lá na superfície. E lá no núcleo, na base de tudo, está a numerologia cabalista. Ela tem o papel de revelar a causa. É como se fosse o código-fonte do caminho de vida da pessoa, revelando o porquê de toda essa situação estar acontecendo. É a lição espiritual por trás do drama pessoal. Certo. Depois de ver essa estrutura toda com 3 camadas e análise vertical, fica bem claro que isso é bem diferente de uma leitura de tarô mais convencional, né? Vamos entender qual é o diferencial na prática. Essa tabela resume bem a mudança de paradigma. De um lado, o tarô convencional, que geralmente foca na previsão, numa leitura horizontal que conta uma história sobre o futuro. Isso muitas vezes coloca a pessoa numa postura passiva. Do outro lado, essa abordagem do SCI, com foco total no diagnóstico do presente. É uma análise vertical, um mergulho para dentro que busca poder e agência sobre o agora. O resultado muda de esperança ou medo do futuro para poder e controle sobre o presente. E é exatamente essa busca por agência, por controle, que nos leva ao grande objetivo por trás de todo esse sistema. A meta aqui não é dizer onde a estrada vai terminar. O objetivo é entregar o mapa e a bússola. É dar as ferramentas para que a própria pessoa possa navegar a jornada com consciência. No fim das contas, é uma transferência de poder.
E essa analogia da caverna de Platão é perfeita para fechar o raciocínio. Uma coisa é ficar apenas descrevendo a sombra projetada na parede. Outra, completamente diferente, é ser capaz de ver o objeto e a fonte de luz que criam aquela sombra. A ideia é parar de apenas reagir à consequência e começar a interagir com a causa. No final das contas, o que essa estrutura toda sugere é que o poder de moldar a própria experiência vem de entender a mecânica por trás dela. E isso nos deixa com uma reflexão, uma escolha. Qual papel se quer ter na vida? O de passageiro, que é levado pelas circunstâncias, ou de engenheiro, que participa ativamente da construção da própria realidade? Segundo esta abordagem, essa escolha existe.